Geralmente nos meus programas, aqui que eu faço sobre medicina, sobre assuntos os mais variados, nunca levo eu ao sensacionalismo, nem gosto muito de falar de doença, gosto muito de falar de soluções. Ultimamente, tem sido assim motivo de muitas reportagens e muita gente falando, até sem ter assim nível de conhecimento, sobre uma doença chamada retinoblastoma, porque ela aconteceu em pessoas conhecidas na área de repórteres, de televisão, etc. E então, a partir daí, vai começar a surgir uma série de muitas histórias, muitas delas não são reais, e que hoje nós já vivemos num período de tanta incerteza, de tantas doenças sem cura, e quando nós falamos em câncer de olho, que é o retinoblastoma, muito pior, porque já se tem medo de perder visão. E quando se fala em câncer de olho, que quase nunca se fala, então cria uma série de dificuldades. Então, a finalidade desse programa é mostrar o que é e como você pode se orientar para que nada disso se torne um problema. Porque o diagnóstico do retinoblastoma é muito fácil, basta que se siga algumas dicas, algumas normas, e quando ele é diagnosticado, também o seu tratamento, quando inicial, ele é um sucesso. Portanto, vamos assistir com atenção tudo que nós vamos falar aqui nesse programa. Hoje eu vou conversar com você sobre a importância do teste do olhinho. Sabe por quê? A cada 10 crianças cegas, 8 poderiam estar enxergando se o diagnóstico tivesse sido feito precocemente. Esse exame, que também é chamado de reflexo vermelho, e você já vai entender por quê, ele geralmente é realizado pelo médico pediatra ainda na maternidade, nas primeiras horas de vida do bebê. E fica atento no seu estado do Brasil para ver se o seu estado já foi contemplado com a lei que obriga a maternidade a fazer esse exame antes do bebê sair do hospital. É um exame simples, rápido e indolor, que consiste na identificação de um reflexo vermelho que aparece quando um aparelho chamado oftalmoscópio emite um feixe de luz no olho do bebê. Essa coloração avermelhada, alaranjada, se dá devido à cor dos vasos da retina, lá no fundo de olho. E assim verifica-se que está tudo bem. Um reflexo na cor branca já aponta a possibilidade de existir alguma alteração. Esse fenômeno é semelhante ao observado nas fotografias. O reflexo vermelho, ele existe porque a luz que foi jogada dentro do olhinho do bebê através do oftalmoscópio, ela não encontrou nenhum obstáculo nem para entrar, nem para sair. Então conseguiu refletir a coloração da retina, o avermelhado. E esse eixo visual livre de qualquer obstáculo que vai permitir o desenvolvimento visual pleno daquela criança. Caso haja alguma alteração, alguma doença que crie esse obstáculo, esses meios vão deixar de ser transparentes, o que vai prejudicar esse desenvolvimento. E que alterações são essas que a gente pode já suspeitar desde o teste do olhinho? Catarata congênita, glaucoma congênito, descolamento de retina, zika, retinopatia da prematuridade nos bebês prematuros e, inclusive, o triste retinoblastoma, que é um tumor maligno do olho. Então, repare como um teste tão simples é capaz de nos levantar grandes suspeitas de doenças importantes de serem diagnosticadas precocemente para dar tempo e uma possibilidade dessa criança desenvolver normalmente a sua visão. Então, lembrar sempre que a manchinha branca no olho não é somente o retinoblastoma. Ele pode ser uma catarata congênita, um glaucoma congênito, um descolamento de retina, uma zika, uma retinopatia da prematuridade e, finalmente, o retinoblastoma. Então, todas essas coisas têm que ser afastadas e isso é feito pelo oftalmologista. Face à grande repercussão do vídeo corajosamente divulgado por um casal de jornalistas que se valeu do alcance e a capilaridade das redes sociais para chamar a atenção a respeito do retinoblastoma,
Sociedade Brasileira de Oncologia Ocular, afiliada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, vem a público, por meio desta nota, trazer alguns esclarecimentos. Primeiro, o retinoblastoma é o tumor maligno intraocular mais comum da infância. Ele é originário das células da retina localizadas no fundo do olho e responsável pela visão. Segundo, considerado um tipo raro de câncer, corresponde a 2 a 4% das neoplasias da infância. Terceiro, cerca de 90% dos pacientes irão manifestar a doença até os 5 anos de idade. 4. Os sinais mais comuns da doença são leucocoria, que é um reflexo pupilar branco, conhecido como olho de gato, e o estrabismo, que é o desvio ocular. Quinto, portanto, toda leucocoria e estrabismo em crianças de 0 a 5 anos de vida deverão ser investigados e até que se descarte o diagnóstico de retinoblastoma. Sexto, o diagnóstico precoce, no caso deste tumor, é crucial para um tratamento adequado, com maior sobrevida e maiores chances de prevenção ocular e visão funcional. Ao nascimento, toda criança deve ser submetida ao teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho, que deverá ser feito preferencialmente na maternidade até 72 horas de vida. A partir daí, exames periódicos deverão ser feitos, que muitas pessoas pensam que só é esse exame. Não é. Recomenda-se ainda que toda criança passe por um exame oftalmológico completo entre 6 e 12 meses de vida, e depois repetido de acordo com a indicação do oftalmologista pediátrico. Oitavo, o tratamento de cada paciente é individualizado. Hoje dispomos de várias formas de administração de quimioterapia associadas a tratamentos locais. Ainda podemos contar com o auxílio da radioterapia, incluindo a braquiterapia e tratamentos cirúrgicos para casos avançados ou não responsivos ao tratamento conservador. 9. Em qualquer suspeita de retinoblastoma, a criança deve ser prontamente avaliada por um oftalmologista. Em caso de confirmação do diagnóstico, é encaminhada para o serviço de referência mais próximo. 10. O tratamento envolve uma equipe multidisciplinar composta por um oncologista ocular, que é o oftalmologista especialista em câncer nos olhos, oncologista pediátrico, radiologista, patologista, neurointervencionista, anestesista, psicólogo e enfermagem, dentre outros profissionais altamente capacitados e envolvidos nesse complexo. Portanto, a Sociedade Brasileira de Oncologia Ocular se solidariza com todas as famílias de pacientes portadores de retinoblastoma no Brasil e se coloca à disposição para qualquer outros esclarecimentos e observação que possa haver. Portanto, era isso que nós tínhamos para trazer da Sociedade Brasileira de Oncologia, em oftalmologia, e gostaríamos que, a partir de agora, vocês prestem bem atenção nas nossas explicações aqui, já que o nosso programa vem sempre trazendo assuntos que são do interesse do profissional oftalmologista, do estudante de medicina, de um médico de uma maneira geral, de outras especialidades, e também do povo leigo em geral, para ter uma explicação mais simples sobre determinadas doenças. Uma coisa importante que eu gostaria que aqui ficasse nessa nossa apresentação. Vejam o rosto dessa criança e vejam que um olho normal do lado direito e o olho que tem um problema do lado esquerdo. Então, essa pupila, que ao invés de ser preta, porque mostra que é a parte escura do olho, ou se tiver muita luz, um reflexo vermelho. E do outro lado, o reflexo deixa de ser vermelho para ser branco. Então, isso daqui é anormal. Até aqui, o diagnóstico é que tem uma normalidade por trás da córnea, por trás da pupila, por trás do cristalino. Então, esse olho ou tem uma catarata, ou tem um glaucoma congênito,
ou ele é portador desse tumor que nós estamos falando hoje aqui, que se chama o retinoblastoma. Então isso é fundamental. Mas tem pessoas que dizem, não, mas eu fiz o teste do olhinho quando minha criança nasceu. Então lembre-se do que a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, fala. A maioria das pessoas acha que só é necessário o teste do olhinho. O teste do olhinho é indispensável. Mas entre 6 e 12 meses, a criança sem estar ninguém notando nada, nem sentindo nada, ela deverá voltar ao oftalmologista para ele fazer um exame mais apurado em busca de algumas outras coisas, inclusive o próprio retinoblastoma, porque ele tem diversas formas, diversos tamanhos e pode aparecer de maneiras diferentes. Então lembrar que entre 6 e 12 meses deve ser feito o segundo exame por um oftalmologista. Então fica bem claro esse exemplo que nós estamos dando aí para vocês, desse olho com reflexo branco. Mas nós preconizamos fazer o exame logo, e não como chega às vezes no consultório, já o paciente como está aí do lado direito, com o tumor com muita evolução, já mostrando um olho mais para fora, avermelhado, enfim. Isso aí já é um tipo mais complicado, com um tratamento também completamente diferente. Então é uma coisa que a gente tem que comparar. Isso aí é um caso avançado, enquanto que quando a gente olha para esses dois juntos, esse aí é o caso inicial do lado esquerdo. E do lado direito já é quando a coisa está com a evolução muito grande, muito mais ruim. Por isso nós queremos que o tratamento seja feito precocemente. Quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, melhor. Quanto mais tardio, mais complicado a vida do paciente, diferentemente os tratamentos também vão mudar. Então o diagnóstico tem que ser precoce. Nós vamos falar logo em seguida sobre os meios diagnósticos, começando pelo exame que é tão simples, que é um exame de fundo de olho, que normalmente é feito pelo oftalmologista, que é o primeiro exame que vai se olhar por dentro o fundo do olho. Até agora nós vimos no retinoblastoma que ele é um tumor maligno originário das células da retina, que é a parte do olho responsável pela visão, afetando um ou ambos os olhos. Geralmente ocorre antes dos 5 anos de idade. Sinais e sintomas. Principal manifestação é um reflexo brilhante no olho doente, parecido com o brilho que apresenta os olhos de um gato quando iluminados à noite. As crianças podem ainda ficar estrábicas, ou seja, com o olho desviado, ter dor e inchaço nos olhos, ou até mesmo perder a visão. A partir de agora, nós vamos falar sobre o diagnóstico. Bom, o diagnóstico. Os casos podem ser diagnosticados por médicos experientes, por meio de exame de fundo de olho, ou com a pupila bem dilatada. Em geral, não se deve realizar biópsias. Todos os pacientes devem passar por estudos de aconselhamento genético para identificação de casos que são hereditários. Verificar outras pessoas da família se já tiveram o tumor. As crianças devem ser examinadas por um oftalmologista experiente desde a hora do nascimento e durante os primeiros anos de vida, para que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Portanto, nós vamos ver o diagnóstico e logo em seguida o diagnóstico diferencial, ou seja, saber se é mesmo um retinoblastoma ou se é um glaucoma congênito ou uma catarata. Há 35 anos atuando no mercado potiguar, seu Linhares tem na arte em fibra o grande diferencial do seu serviço. O artista realiza esculturas das mais diversas, retratando a vida animal. Avestruzes, cavalos, camelos, onças e muitos outros animais são retratados em seu trabalho, que é admirado pelos mais diversos tipos de clientes. Faça já o seu orçamento. Contato 99914-5424. Valorize os ambientes da sua empresa.
De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Se tem Esterbom, tem verão. E se tem verão, tem Esterbom. Na praia, na piscina, sorvete e casquinha, tem na Esterbom. Se tem verão, tem Esterbom. É mais gostoso, Esterbom, é a cara do verão. Chegaram nossos lançamentos, tão natural quanto tirar a fruta do pé. E com aquela cremosidade que não pode faltar. Esterbom, qualidade que surpreende. No diagnóstico, além da inspeção, quer dizer, de olhar para a criança, que qualquer pessoa com essas indicações que nós falamos aqui são capazes de dar um diagnóstico, mas mesmo assim, o especialista, no caso o oftalmo, ele tem alguns equipamentos que o ajudam a ver a dimensão, localização e expansão do tumor. Um deles é exatamente o oftalmoscópio. Esse é um oftalmoscópio chamado oftalmoscópio direto, porque ele vê diretamente o olho, e é um aparelho extremamente simples, pequeno, e que vê o olho com grande aumento. Então, através da pupila, o médico com esse aparelho, ele já identifica uma série de problemas relativos ao retinoblastoma, porque ele tem que fazer o diferencial entre isso e a catarata, por exemplo. E é importante ele fazer uso desse oftalmoscópio, que é chamado direto. Mas não é só ele, existe também o oftalmoscópio chamado indireto, que é um equipamento assim mais eficaz ainda e mais completo para o exame. Esse é o oftalmoscópio chamado indireto, binocular. Aí o profissional, no caso o oftalmologista, tem condições de fazer um exame bem mais completo, panorâmico, do fundo do olho. Usado ele em todas as doenças oculares, mas no retinoblastoma ele pode fazer o diagnóstico, inclusive o acompanhamento durante o tratamento do retinoblastoma. Então, como nós vimos inicialmente, dois equipamentos são importantíssimos no tratamento e no diagnóstico do retinoblastoma. Então, como vimos, é de suma importância o uso desses dois equipamentos para fazer o diagnóstico mais preciso, inclusive o diferencial. Esse é o oftalmoscópio indireto, binocular, e o outro é o que nós já falamos há pouco tempo, que é o oftalmoscópio direto, que é o que faz o exame ocular também, do mesmo jeito, com condições de indicação. Nós diríamos então, o que nós conseguimos ver com esses equipamentos, os oftalmoscópios diretos e indiretos? Então é mais ou menos esse espaço que tem entre a pupila e o olho que nós indicamos, então, vemos essa diferença. Nessas 4 imagens, vocês veem à esquerda, a primeira embaixo, mostrando essa mancha branca, que é exatamente o que a pessoa olha de fora e consegue já identificar ou suspeitar de catarata congênita ou de um glaucoma congênito ou até do próprio retinoblastoma. Quando você usa uma oftalmoscopia indireta, nós passamos já para o segundo, embaixo, à direita, onde você começa a ver lesões de alterações de fundo de olho, que lá em cima já se concretizam, mostrando na oftalmoscopia indireta, que é aquele oftalmoscópio binocular, que na retina existe uma massa tumoral, que, como já se falou, não tem indicação nenhuma de se fazer biópsia, e sim de eliminá-la ou diminuir a sua atuação para que a criança não sofra metástases. Ele às vezes cresce tanto que ele fica a nível
da pupila, quer dizer, ele vem lá do fundo do olho até encostar praticamente na parte mais anterior do globo ocular. Então, essa é a fase de diagnóstico que tem que ser precoce. Quanto mais precoce, mais sucesso nós vamos ter durante o tratamento. Prestem atenção a esse vídeo, que é bastante explicativo para as pessoas se precaverem, né, sobre esses problemas oculares, principalmente o que nós estamos falando agora, que é o retinoblastoma. E sabermos, assim, as maneiras mais modernas de tratamento para esse mal. Mães olham para os filhos com olhos de amor e de muita atenção. Esse cuidado salvou a visão da Júlia. Alguma coisa me incomodava quando eu olhava para ela, então eu busquei outras opiniões. A Júlia tinha 8 meses de idade e, na verdade, foi um susto. A gente ficou sem chão. Júlia teve um retinoblastoma, o câncer ocular mais comum na infância. São cerca de 400 novos casos por ano no Brasil, mais frequente em crianças de até 3 anos. Pode aparecer em apenas um dos olhos ou nos dois. O retinoblastoma é o tumor de dentro do olho mais frequente na infância. E o sinal mais frequente é a leucocoria, o reflexo branco pupilar. Caso você perceba o reflexo branco da pupila, essa criança deve ser encaminhada para um oftalmologista para descartar o retinoblastoma. Além de muito afeto pela filha, Simone também tinha informação. E como saber os sinais de um câncer nos olhos faz diferença no tratamento. Eu estava amamentando e eu vi uma manchinha diferente no olho dela. E me veio na memória aquela reportagem que eu havia visto há uns 3 anos atrás. Então eu comecei a investigar. Foi quando eu percebi que tinha alguma coisa diferente nela. Estrabismo e dor no olho também são indicativos da doença. Como nem sempre os sinais do tumor são nítidos, uma foto com flash pode ajudar a revelar o retinoblastoma. Se na imagem aparecer uma mancha branca no olho da criança, melhor procurar um médico. Quando o diagnóstico é precoce do retinoblastoma, a chance dessa criança ficar curada é maior do que 90%. Quando a gente faz o diagnóstico no começo da doença ou precoce, a chance da gente salvar esses olhos é enorme. Então, a chance de não remoção ou cirurgia do olho depende exatamente do diagnóstico precoce e do tratamento ser realizado num centro de referência. Entre tantas opções de tratamento, a quimioterapia intraarterial tem sido bastante escolhida por especialistas, devido à eficácia e à menor chance de efeitos colaterais. Quimioterapia intraarterial é um método, é uma modalidade de aplicação de quimioterápico através das artérias. Ou seja, os vasos sanguíneos são divididos em artérias e veias. As artérias são aqueles vasos que saem do coração e as veias retornam ao coração. Então a gente vai pelo sistema arterial até localizar a artéria que irriga diretamente o globo ocular. Em vez de quimioterápicos que entram na corrente sanguínea, percorrem o corpo todo para daí chegarem ao local do tumor, na quimio intraarterial, os medicamentos são injetados diretamente na parte da artéria que está mais perto da área do olho atingida pelo câncer. O paciente, a criança é anestesiada, ela é sedada, ela não sente nada e a gente faz o acesso arterial por uma artéria que existe na virilha, que é a artéria femoral. Então, através de métodos de imagem, a gente vai progredir num catéter bem fininho, chamado microcatéter. E a gente vai visualizando a progressão dele até chegar na circulação cerebral, de onde sai essa artéria chamada artéria oftálmica. Do retinoblastoma. A mensagem que nós temos para as famílias que receberam recentemente o diagnóstico do retinoblastoma é que é uma doença extremamente curável e que essa criança precisa ser tratada num centro de referência e ter a oportunidade de todas as modalidades atuais no tratamento.
Júlia fez a químio intraarterial. O diagnóstico precoce e o tratamento mais moderno devolveram à menina a saúde dos olhos. Agora, quando a mãe olha para a filha, enxerga a cura e a certeza de um futuro feliz. Então, como vimos, é uma maneira muito prática, muito moderna, a quimioterapia intraarterial, que vocês viram nesse vídeo e que eu vou repetir apenas aqui o pedacinho para que vocês lembrem a maneira inteligente de se tratar sem agredir, porque há 50 anos atrás nós extraíamos todos os globos oculares que eram portadores do retinoblastoma. Terápicos que entram na corrente sanguínea, percorrem o corpo todo para daí chegarem ao local do tumor. Na químio intraarterial, os medicamentos são injetados diretamente na parte da artéria que está mais perto da área do olho atingida pelo câncer. Os que entram na corrente sanguínea, percorrem o corpo todo para daí chegarem ao local do tumor. Na químio intraarterial, os medicamentos são injetados diretamente na parte da artéria que está mais perto da área do olho atingida pelo câncer. Vocês viram, o tratamento depende do diagnóstico precoce e essa maneira como nós mostramos aí, da quimioterapia intravascular, é uma maneira muito prática e muito moderna do tratamento do retinoblastoma, que alguns anos atrás a gente identificava o tumor e tinha que extrair o globo ocular para que a criança não viesse a morrer de outros cânceres metastáticos no resto do corpo. Portanto, lembrando, o fator primordial é você identificar essa mancha branca na pupila do olho comprometido. Então, esse é o diagnóstico inicial, simples, que não depende de profissionais importantes, nem de aparelhos específicos, que deve ser feito exatamente nos primeiros dias de maternidade, quando a mãe ainda estiver no internamento. Ainda nesse mesmo período, aqui nós temos uma outra foto, mostrando exatamente como não é complicado nem difícil de você identificar uma pupila esbranquiçada. Que todo mundo tem a pupila branca, que é preta, que ela reflete exatamente o fundo de olho. Normal. Quando nós falamos do diagnóstico precoce, é porque se não for diagnosticado, ele cresce e cresce rapidamente, como vocês estão vendo aí, já bastante diferente do caso anterior que a gente viu. E lógico, quanto maior esteja esse tumor, mais difícil será o tratamento conservador, ou seja, o tratamento que é feito local, sem mexer no olho, tratamento quimioterápico. Quando ele já está muito grande, que há perigo de metástase e outras coisas, realmente o tratamento complica um pouco mais, porque deve-se fazer tratamentos cirúrgicos, e um deles é a extração, a retirada do globo ocular, para que ele não contamine as áreas próximas cerebrais. Quando eu comecei minha vida profissional, os casos chegavam mais ou menos do jeito que vocês estão vendo aí. Quer dizer, pela desinformação. Graças a Deus, hoje, existe essa campanha mundial para o teste do pezinho, que descobre uma série de problemas também, e o teste do olhinho. Só que ainda não existe uma informação correta. O teste do olhinho não é somente quando a criança nasce. Tem que ser feito o segundo exame entre os 6 meses e 1 ano de idade, e depois entre 1 e 3 anos o terceiro exame. Por quê? Porque a gente pode encontrar formas de patologias oculares que estão se desenvolvendo e não são captadas no primeiro exame. Mas antigamente, chegava ao consultório, como vocês estão vendo aí nessa figura, a criança já com o olho protuso, quer dizer, quase saindo de dentro da órbita, e que quase nada podia se fazer, a não ser a extração cirúrgica, chamada de enucleação do globo ocular. A criança perdia o olho, mas ganhava vida. Hoje a gente, graças a essas medidas de fazer o exame
precoce, né, fazer o exame e o teste do olhinho, como nós falamos, dificilmente nós encontramos casos desse jeito. Eles são tratados precocemente, com esses diagnósticos simples, e que a gente conta com a ajuda do pediatra, né, do oncopediatra também, e os colegas oftalmologistas, que a gente, durante o curso médico, às vezes não tem nenhum caso para a gente mostrar. Ele não é o mais comum câncer de olho, mas não é tão comum de se encontrar todo dia um caso desse. Portanto, a finalidade assim, desse programa nosso, que é feito também para os estudantes de medicina, eles terem uma oportunidade de saber algo que é importante, e a população em geral, os colegas de outras especialidades, para saber como não é tão complicado se fazer um diagnóstico e salvar também um olho e ainda mais importante, uma vida. Vejam agora uma maneira espetacular de diagnóstico que vocês podem utilizar no diagnóstico do retinoblastoma. Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de retinoblastoma. Temos aqui uma tomografia das órbitas, corte no plano axial, janela de tecidos moles sem contraste e vemos uma massa intraocular aqui à esquerda com algumas calcificações numa criança. Então, o aspecto é típico de retinoblastoma. Aqui a reformatação MPR no plano coronal, observe a massa de tecidos moles com calcificações dentro do globo ocular. Aqui a reformatação no plano sagital, o mesmo aspecto, a massa de tecidos moles, originado aqui na parede posterior do globo ocular, crescendo para dentro do globo ocular e com calcificações, aspecto típico de retinoblastoma. Aí nós vemos o que o oftalmologista, através de aparelhos, consegue ver lá na retina o tamanho do tumor, a situação que ele se encontra. E aí nós mostramos também para vocês que o olho esquerdo que tem um retinoblastoma, o correspondente lá dentro, e que ele está exatamente nessa área aqui mais posterior da retina, e que nós vemos através da pupila com o exame de oftalmoscopia. Então, esse tumor, ele tem assim várias explicações científicas para ele, e que a gente, de uma certa maneira, vamos tentar. Vocês vejam que ele tem várias apresentações. Ele pode apresentar só com o mais comum, que é a leucocoria, que é o olhozinho com a pupila branca. Pode apresentar estrabismo, que é 20%, 5% de inflamação ocular. Pode apresentar também pseudohipópio, hiperemia, que é olho vermelho, íris com mudanças de cor, proptose, quer dizer, o olho para fora, catarata, enfim, glaucoma, nistagmus, que é o olho ficar tremendo, e ainda tem anisocoria, quer dizer, que ele pode ter diferenças de tamanho de imagem de um olho para outro. Aí vocês estão vendo as coisas mais comuns a acontecerem justamente na clínica, que se apresenta no paciente que tem problemas de até apresentar proptose, quer dizer, um olho jogado assim para fora, que já é uma coisa muito adiantada, né? Então, o diagnóstico, né, é importante, que a gente já falou em linhas atrás, é muito importante para a gente conhecer que tipo de tumor, que localização ele tem, como é que está, como é que nós vamos tomar as providências, né, sobre isso. Consequentemente, é um trabalho árduo que tem que ser feito com muita maestria, né, por parte do oftalmologista, né? Então, a gente nota que o retinoblastoma é um diagnóstico clínico. A parte genética, a gente já andou falando aí, né, sobre ela, agora há pouco tempo atrás, que é a parte mais complexa desse trabalho, e que a gente sabe que geneticamente, quando ele vem, ele é muito mais grave, é muito mais ruim da gente tratar, né? Então, são coisas que
a gente precisa ter noção dos conhecimentos. Então, as partes genéticas, que a gente já falou até anteriormente, nós vamos pular um pouco, porque não tem muito interesse assim, para a gente falar no momento. Já falamos um pouco mais atrás. Então, a parte genética é fundamental no diagnóstico. E quando nada funciona, então a gente tem que utilizar a retirada do globo ocular, como vocês estão vendo aqui, para que ele não se evolua, para que ele não se passe para outras partes do cérebro e do corpo. Então, é importante no tratamento essas decisões do que nós vamos fazer com esse paciente. Quando ele é diagnosticado precocemente, como a gente mostrou em linhas atrás, existe um tratamento quimioterápico, que é feito hoje muito modernamente, mostramos há pouco, e que não tem nenhum problema assim para o paciente, diferente dessas outras condutas, que, como eu falei atrás, né, eles são mais grosseiros. Primeiro, a gente, como não tinha muitos meios de diagnóstico precoce, a gente usava muito desses achados, né? De retirar a globo ocular, por exemplo. Então, hoje em dia, nós estamos mostrando aqui que você pode utilizar novos tratamentos, né? Você vai lá no vítreo e pode jogar substâncias quimioterápicas que fazem com que o tumor regrida ou até desapareça. Então é muito importante a gente ter essa condição, né, hoje em dia mais moderna, que é a crioterapia, né, também, que é muito utilizada nesse momento. Portanto, o prognóstico da doença depende muito do período que você descobre a doença. Quer dizer, quanto mais inicial, melhor. Daí a necessidade que a gente sente de que vocês nos ajudem prestando atenção aos seus filhos, aos filhos de seus amigos, os avós que têm muito contato com os seus netos. Preste atenção, olha para a pupila do seu garoto e veja se tem alguma pupila esbranquiçada, que não é normal. Então, isso é a coisa que a gente fala sobre prognoses, quer dizer, sobre a evolução desse câncer, retinoblastoma, que depende muito de nós descobrirmos isso precocemente. Aí a finalidade do nosso programa ser jogado para o público em geral, não para deixar alguém preocupado, mas para deixar todos vocês atentos, médicos de outras especialidades, pais, avós, primos, pessoas em geral, para nos ajudarem a diagnosticar precocemente esse tipo de tumor. Portanto, aqui nós vamos mostrar um trabalho de retinoblastoma, já que existe muitos trabalhos no mundo inteiro sobre isso, mas esse daqui é a última atualização, 2 de outubro de 2020, e a última revisão foi 2 de janeiro de 2022, quer dizer, extremamente recente. Então vocês podem ter aqui o diagnóstico diferencial, né? Doença de Coates, retina exudativa ou teleangiectasia, vasculatura fetal persistente, conhecida anteriormente como vítreo primário hiperplásico persistente, e retinopatia da prematuridade. Então, existe muito mais diagnósticos diferenciais quando você vê fundo de olho. Então, a malignidade intraocular mais comum nas crianças, que é o retinoblastoma. 90% dos casos de retinoblastomas são diagnosticados até os 3 anos de idade. A doença pode ser unilateral ou bilateral. O sinal mais comum apresentado é a leucocoria, que é o reflexo branco pupilar, que geralmente pode ser observado em fotografias. 30% a 40% dos casos, a doença está associada a uma mutação das linhas germinativas do gene RB1, que provoca um aumento de risco associado a tumores não oculares secundários. A taxa de sobrevida de 10 anos é de 99% em países desenvolvidos. Os pacientes de países em desenvolvimento geralmente apresentam extensão extraocular ou doença metastática com um prognóstico sombrio. Na minha experiência,
Os pacientes não vão a 6 anos de idade. Geralmente o tratamento envolve quimioterapia sistêmica ou intraarterial, além de terapia focal com laser ou crioterapia. Em casos avançados, a enucleação pode ser necessária, ou seja, a retirada do globo ocular. Definição, nós vamos passar por cima, porque a gente já falou muito. Então, as histórias do exame físico, principais fatores diagnósticos: idade menor que 3 anos, leucocoria, que é o branco refletido na pupila, desvios oculares, que é o estrabismo, e a história familiar positiva. Outros fatores: distúrbios visuais, dor ocular, pinealoma, que é um tumor da pineal, e fatores de risco: mutação do gene RB1, exposição viral ao vírus do papiloma humano, o HPV, e idade paterna avançada. Então, existem as investigações diagnósticas que nós, durante esse nosso trabalho aqui, mostramos. As principais investigações a serem tomadas é a fundoscopia e exame sob anestesia, fotografia do campo amplo do fundo do olho e tomografia de coerência óptica do domínio espectral, que é o SD-OCT, ultrassonografia oftálmica, diagnóstica, modo A e B, e investigações a serem consideradas: teste genético, ressonância nuclear magnética da cabeça e órbita, aspiração da medula óssea e punção lombar. Então, o algoritmo de tratamento: aguda, com acometimento do vítreo, sem acometimento do vítreo e doença metastática. Então, o tratamento depende dessas situações que a gente acabou de falar aí. E quando existe também recidivas. Então, aqui nós deixamos aqui os autores, que é Timothy G. Murray, MD, Fax, Victor M. Vielax e Susan Schneider e Francis Munier. Então, isso daqui é um trabalho importante para que a gente possa saber as evoluções e a maneira de lidar com esse tipo de problema. Se tem Esterbon, tem verão. E se tem verão, tem Esterbon. Na praia, na piscina, sorvete e casquinha, tem na Esterbon. Se tem verão, tem Esterbon. É mais gostoso, Esterbon, é a cara do verão. Chegaram nossos lançamentos, tão natural quanto tirar a fruta do pé e com aquela cremosidade que não pode faltar. Esterbon, qualidade que surpreende. Há 35 anos atuando no mercado potiguar, seu Linhares tem na arte em fibra o grande diferencial do seu serviço. O artista realiza esculturas das mais diversas, retratando a vida animal. Avestruzes, cavalos, camelos, onças e muitos outros animais são retratados em seu trabalho, que é admirado pelos mais diversos tipos de clientes. Faça já o seu orçamento. Contato 99914-5424. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Entender o que é o retinoblastoma, desconfiar do diagnóstico e fechar esse diagnóstico o mais precocemente possível é fundamental para um bom resultado. E você vai aprender como fazer isso nesse vídeo. Meu nome é Rogério Leite, eu sou oncologista e luto por uma vida sem câncer. Vamos entender os aspectos principais do retinoblastoma. O retinoblastoma geralmente se apresenta como uma leucoria, que é um reflexo anormal da pupila que fica branca. Geralmente isso acontece em uma criança com menos de 3 anos de idade. O padrão é de maior diagnóstico em torno de 2 anos de idade.
Aqui está uma imagem que deixa mais claro, dá para ver a diferença bem nítida entre os olhos, onde do lado normal a pupila está preta, que é o comum, que é o normal, e do outro lado, onde tem um tumor, ela fica branca. Isso é muito mais fácil de ser percebido quando a gente vê fotos da criança. Se não tratado, o retinoblastoma é uma doença mortal, sendo importantíssimo, assim como em qualquer tipo de câncer, a realização do diagnóstico o mais precoce possível desse problema. A boa notícia: com os avanços atuais do tratamento e a sobrevida global está em torno de 95%, mas, para isso, é necessário o diagnóstico precoce e a ação de uma equipe multidisciplinar especializada. O retinoblastoma ocorre de duas formas, a forma hereditária e a forma não hereditária. Vamos falar um pouquinho sobre retinoblastoma hereditário. Essa forma está associada às mutações que ocorrem nas células reprodutivas, ou seja, nos espermatozoides ou nos óvulos. O retinoblastoma hereditário é responsável por cerca de 40% de todos os casos de retinoblastoma. De uma forma geral, existe uma história familiar positiva em cerca de 25% dos casos hereditários e 10% de todos os casos de retinoblastoma. O que tem que ficar claro é que uma história familiar negativa não exclui o retinoblastoma hereditário. Retinoblastoma não hereditário. Esse tipo de tumor resulta apenas de mutações somáticas. Esses pacientes têm doença unilateral e unifocal e tendem a ser diagnosticados em idade um pouco mais avançada em comparação com os casos hereditários. Vamos entender a frequência desse tipo de tumor. Vamos falar um pouquinho sobre incidência. Nos Estados Unidos, ocorre cerca de um caso de retinoblastoma para cada 15 mil nascimentos vivos. No Brasil, não se sabe por que exatamente, não consegue se explicar ainda, mas a incidência é o dobro dos Estados Unidos e da Europa. De uma forma geral, dá para dizer que o retinoblastoma é responsável por cerca de 13% de todos os tumores malignos no primeiro ano de vida. E quase todos os casos surgem antes dos 5 anos de idade, com incidência semelhante tanto entre meninos quanto entre meninas. É mais ou menos equilibrado. Tem um detalhe que tem sempre que lembrar. A anormalidade genética associada ao retinoblastoma hereditário também está associada a um risco aumentado de desenvolver um segundo tumor. Este segundo tumor vai incluir sarcoma ósseo, sarcoma de partes moles e melanoma. Então, nessas crianças, mesmo tratadas e consideradas curadas, nós temos que prestar bastante atenção à possibilidade desse segundo tipo de tumor. Como é que é a história natural, como é que evolui o retinoblastoma? Eu vou repetir algo que eu já disse, mas que é extremamente importante. Se não tratado, o retinoblastoma é uma doença mortal. Os tumores crescem, ocupam todo o olho e acabam destruindo o globo ocular. Geralmente, a metástase já se apresenta nos primeiros 12 meses de apresentação da doença. Já apresenta metástase logo no começo. A boa notícia é que, se tratado adequadamente, a taxa de sobrevida está acima de 95%. Apesar de ser bastante raro, pode ocorrer a regressão espontânea em um pequeno número de casos, mas a gente não deve esperar por isso, deve tratar. Como é que esse tumor se espalha? Ou seja, como é que ele dá metástase? Como é que atinge outros órgãos? Como é que ocorre a metástase? Esse é o resumo da pergunta. A forma mais comum é quando o tumor atinge o sistema nervoso central através da infiltração direta do nervo óptico, que está em continuidade com o sistema nervoso central. O que pode acontecer também é que, através dos vasos sanguíneos, as células malignas podem atingir pulmão, pode atingir o osso, pode atingir fígado ou cérebro, que são os locais mais comuns. Pode ocorrer também a disseminação linfática para a conjuntiva, para a pálpebra, para tecido extraocular, como por exemplo para a pele. A terapia multimodal ela melhorou muito o resultado do tratamento, mas é fundamental o diagnóstico precoce para que a gente consiga esses melhores resultados. Sabe qual é a causa mais comum de morte para os pacientes de retinoblastoma hereditário? É justamente a malignidade secundária e não o retinoblastoma primário inicial. Por isso que eu disse que a gente tem que prestar atenção nessa possibilidade do segundo tumor primário. Como é que se apresenta clinicamente? Em que situação a gente deve desconfiar da existência de um retinoblastoma? Geralmente ele se apresenta como uma leucoria em uma criança abaixo de 3 anos de idade. A leucoria é justamente aquele reflexo anormal da pupila que fica branca e não preta, como é o de se esperar. A criança também pode apresentar estrabismo e nistagmo. Estrabismo, a maioria das pessoas sabe o que é quando ocorre um desalinhamento dos olhos. Um olho para um lado e o outro olho para o outro lado. Já o nistagmo é quando ocorre um movimento involuntário do olho para várias direções, podendo levar a alterações da visão.
Boa parte dos casos, cerca de 70% das crianças, a doença intraocular é avançada já ao diagnóstico. E de uma forma geral, a apresentação clássica do retinoblastoma inicial é uma massa intrarretiniana solitária ou multifocal, bem circunscrita, bem delimitada e translúcida. Nessa imagem, a gente pode ver isso, pode ver claramente o que eu estou dizendo. O tumor é essa parte branca, bem no meio da retina. Conforme o tumor cresce, pode levar ao descolamento da retina com grande comprometimento da visão. Temos que lembrar que a história familiar é uma parte importante da avaliação de uma criança com retinoblastoma. A estimativa é que os pacientes com história familiar tenham cerca de 50% de chance de transmitir essa mutação para os seus descendentes. E é por isso que é importante a realização do teste genético para todas as crianças com retinoblastoma, porque pode ajudar a avaliar o risco de retinoblastoma em outros membros da família. É importante lembrar, a história familiar é negativa em 90% dos pacientes com retinoblastoma, sendo que 60% dos casos de retinoblastoma surgem de mutações somáticas e não de mutações hereditárias. Como é que a gente faz para fazer a triagem das crianças de risco? Quando a criança tem um risco aumentado para retinoblastoma, porque tem uma história familiar, essa criança deve passar por exames de rotina para, caso a doença surja, fazer o diagnóstico o mais precoce possível, possibilitando um tratamento mais inicial. Isso vai fazer toda a diferença no resultado do tratamento. Como a triagem deve ser feita, vai depender da classificação do caso. Se é um caso de baixo risco, se é um caso de risco intermediário ou se é um caso de alto risco para o desenvolvimento da doença. Qualquer criança com mutação confirmada no gene RB1 é considerada de alto risco. Como então fazemos a triagem desses casos? Isso vai depender da idade. Para aquelas crianças até 3 anos de idade, a avaliação é feita por um oftalmologista com experiência em retinoblastoma nas primeiras 8 semanas após o nascimento. Após isso, um novo exame deve ser feito a cada 2 meses e depois a cada 3 meses se não forem encontradas alterações. Já na criança entre 3 e 7 anos de idade, o exame de triagem deve ser feito a cada 4 a 6 meses. Geralmente nessa idade, o exame já pode ser feito no consultório sem anestesia geral, porque a criança já pode colaborar com o exame. A criança muito pequena tem que ser feita com anestesia geral, não tem outra forma porque ela não colabora. É importante a realização do teste genético porque pode mudar a estratégia de acompanhamento dessas crianças. Se o teste mostrar que há uma mutação no gene RB1, a triagem frequente deve continuar por toda a primeira infância. Por outro lado, se o teste genético mostrar que a criança não tem a mutação do gene RB1, a triagem sob anestesia pode ser descontinuada, mas mantendo a triagem no consultório. Em qualquer tipo de câncer, é mandatório se fazer o estadiamento da doença. O estadiamento nada mais é do que a avaliação que mostra a extensão da doença. Qual que é o tamanho da lesão? Ela está só no olho? Ela já atingiu tecidos em volta do olho? Atingiu outros órgãos? O estadiamento vai dar para a gente essas respostas. Para responder essas perguntas, é que a gente deve fazer o exame físico completo, o exame oftalmológico sob anestesia, a ultrassonografia ocular, a tomografia de coerência óptica e a ressonância magnética do crânio e das órbitas. Uma informação importante que deve ser considerada. A tomografia de órbita geralmente é evitada em crianças com suspeita de retinoblastoma. Isso porque nesses pacientes, como eu já disse, há um maior risco de um segundo câncer. E nos pacientes com doença hereditária, há um risco de desenvolvimento de um segundo câncer justamente pela radiação da tomografia. Então a gente evita quando possível nesses casos. Mas em alguns casos selecionados, há um refinamento das informações quando a gente usa a tomografia, então pode ser necessário. No caso de suspeita de retinoblastoma, não se faz a biópsia da lesão, porque há um risco de disseminação da doença extraocular. Já que não está indicada a biópsia, como é que a gente faz então o diagnóstico? O diagnóstico de retinoblastoma pode ser feito com base no exame oftalmoscópico indireto, dilatado, e exames de imagem, como eu já disse anteriormente, aqueles exames que eu já expliquei que a gente solicita. Vou resumir as recomendações do que eu falei até agora. Vou resumir para poder facilitar o entendimento. O retinoblastoma é o tumor intraocular primário mais comum da infância, sendo responsável por cerca de 10 a 15% de todos os cânceres do primeiro ano de vida. A maioria dos casos é diagnosticada em crianças com até 2 anos de idade, a imensa maioria. Cerca de 30% dos casos, mais ou menos, o tumor é bilateral. E cerca de 40% de todos os casos de retinoblastoma são hereditários.
Nesses pacientes, geralmente o tumor aparece em idade mais precoce, sendo geralmente bilateral ou multifocal. Geralmente os casos de retinoblastoma não hereditários são unilaterais e têm uma história familiar negativa. Se não tratado, veja bem o que eu estou falando. Se não tratado, o tumor cresce, toma conta do olho, altera todo o globo ocular, faz a criança perder a visão. Em alguns meses ocorre a disseminação metastática e geralmente a morte ocorre em cerca de 1 ano após a metástase, se não tratado. Ninguém quer isso. Já que ninguém quer isso, o que a gente pode fazer? O mais importante você já fez, que é tomar consciência de que o problema existe. Depois disso, a gente deve prestar atenção no seu filho e na sua filha, principalmente se há uma leucoria em algum grau ou algum grau de estrabismo. Eu já operei há mais de 20 anos atrás uma criança com menos de 1 ano de idade. Tive que fazer a cirurgia, retirar os 2 olhos devido a um retinoblastoma avançado. Faça a sua parte para evitar esse tipo de coisa. Se tiver alguma dúvida, alguma suspeita, procure orientação médica. Muito obrigado, Dr. Rogério Leite. Foi muito importante essas suas palavras explicadas de uma maneira muito simples para que todos nós possamos usar da melhor maneira possível a medicina que nós tanto conhecemos. Como você falou, há algum tempo atrás, pela dificuldade de diagnóstico, a gente tinha que extrair o globo ocular. Hoje, raramente isso acontece. Mas vamos dar continuidade mostrando os progressos no tratamento. Retinoblastoma, um tipo de tumor intraocular. 2/3 dos casos desse tipo de câncer são diagnosticados antes dos 2 anos de idade e 95% antes dos 5 anos. É importante seu reconhecimento precoce e seu tratamento em centros especializados, multidisciplinares, porque a taxa de cura ele é potencialmente curável. Então, quando diagnosticado no tempo certo, a gente pode curar esse câncer na criança. Francisco estava com os 2 olhos comprometidos, precisava de atendimento especializado e foi encaminhado para tratamento no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Passou por diversos procedimentos nos últimos 7 meses, entre eles uma quimioterapia intraarterial, técnica em que o medicamento é aplicado direto no olho a partir de um catéter. As vantagens que foram percebidas com a quimioterapia intraarterial foram a eficácia bastante grande, né? Em alguns casos maior do que a quimioterapia venosa, e nas fases intermediárias do tumor, uma possibilidade maior de se preservar o globo ocular. Por enquanto, esse procedimento pioneiro não faz parte do SUS. Aqui no HC, ele faz parte de um programa nacional que inclui outras especialidades, como a oftalmologia, a oncologia, além da radiologia. O tratamento não tem nenhum custo e tem atraído pacientes de várias partes do Brasil, como é o caso da família do Francisco, que chega a viajar 300 quilômetros 3 vezes por mês para receber os cuidados médicos. Os resultados são promissores. A cada tipo de tratamento é uma vitória que a gente fala, porque desde o início, quando a gente chegou aqui, do grau que estava no grau, pulando quase para o último grau da tumoração de um olho dele já está paralisado, né? A gente não fala que coisa, mas já está paralisado, graças a Deus. E, então esses procedimentos tá sendo, o último procedimento teve uma melhora boa, sabe? Então a gente tem que só agradecer o hospital aqui, todo mundo que está empenhado em ajudar o Francisco. Bem, terminamos esse programa sobre o retinoblastoma. Procuramos ter sido mais simples possível a explicação de um problema tão complexo. Muito obrigado e até o próximo programa.